Olá, sejam todos bem-vindos. Irei apresentar agora o trabalho intitulado Gênero, Raça, Classe Social e Mulheres no Cárcere, de minha autoria, enfermeira mestre Alba Maria Bonfim de França, e coautoria das doutoras Daniela do Carmo Cabenguele e Gesana Batista Pereira. O estudo surgiu a partir das discussões na disciplina de Estudos de Gênero do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, na modalidade doutorado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Estado de Alagoas, no Nordeste do Brasil. O objetivo do estudo é refletir sobre a interseccionalidade gênero, raça e classe social e como esta é representada e se relaciona com as mulheres no cárcere brasileiro. Se nós levarmos em consideração que as desigualdades sociais são como um iceberg, as temáticas discutidas para enfrentamento e outras demandas atualmente, como segurança pública, direitos humanos, violências, marginalidades, políticas sociais e o próprio sistema prisional, eles vão trazer um aspecto muito mais superficial dessas desigualdades sociais, quando a sua complexidade é muito maior e se remete também à cultura e à organização social de um país, principalmente quando se tratam das desigualdades femininas, que mesmo diante de tantas lutas de movimentos feministas e outros movimentos sociais, ainda permeiam o convívio das mulheres no dia a dia, no Brasil e no mundo, aspectos como as desigualdades de gênero, o exercício ou o não exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, o acesso ou o desacesso a trabalho e salários dignos, igualitários, a persistência da violência de gênero e o aumento do número de feminicídios no Brasil e no mundo, e o processo de feminização da pobreza. Mulheres cada vez mais pobres, mulheres submetidas a condições desumanas diariamente. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher aqui no Brasil, ela ainda aponta alguns aspectos que potencializam a vulnerabilidade feminina, como, por exemplo, ser moradora ou trabalhadora da zona rural, estar em situação de rua, mulheres que exercem a prostituição, mulheres LGBTQ+, ou seja, mulheres gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais, ser negra e estar em situação de prisão. Esses aspectos, segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, potencializam a vulnerabilidade feminina no contexto social brasileiro. A metodologia proposta por esse trabalho foi a de um estudo exploratório com análise reflexiva acerca da interseccionalidade gênero, raça e classe social e como estas são representadas e são relacionadas com as mulheres no cárcere brasileiro. Para fomentar essas discussões, foi utilizado o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem Mulheres 2018, do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça brasileiro. O Infopem surgiu em 2004 para agregar, para compilar informações sobre o sistema prisional brasileiro. Ele é preenchido pelos gestores desses sistemas prisionais e desde 2004 ele vem sofrendo mudanças, aprimoramentos ano a ano. Desde 2014, a partir da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e egressas do sistema prisional, o Infopem também passou a publicar sua edição Infopem Mulheres, no qual a última publicação é a de 2018, a qual nós estaremos analisando de forma reflexiva nesse estudo. Iniciando, eu trago a figura 1, que traz uma série histórica da população prisional feminina no Brasil, entre os anos de 2000 e 2016, os dados nos quais o Infopem se deteve
nessa publicação de 2018. É possível perceber que, ao longo dos anos, a população carcerária feminina tem crescido no Brasil de forma muito acentuada. Cresceu até mais do que a população penitenciária masculina no Brasil. Claro que o número de homens presos no Brasil é muito maior do que o número de mulheres, mas no que se refere ao seu crescimento nesse período, a população carcerária feminina cresceu mais. Também é preciso prestar atenção na estruturação do sistema prisional brasileiro. Alguns presídios ainda que acomodam mulheres ainda são presídios mistos, ou seja, presídios que acomodam homens e mulheres ao mesmo tempo em sua estrutura. Alguns estados também possuem presídios, estabelecimentos prisionais exclusivamente femininos. É o caso do estado de Alagoas, no qual me encontro. Mas, apesar de ter um estabelecimento prisional exclusivamente feminino, Alagoas não conta com uma casa de custódia ou com delegacias que possam acomodar exclusivamente mulheres. Quando elas são presas, quando elas são detidas por cometerem algum crime, elas são levadas diretamente para o estabelecimento prisional feminino, né? Sem uma casa de custódia ou uma delegacia a qual ela possa aguardar seu advogado, aguardar um julgamento, ela já de fato tem uma condenação prévia por estar no estabelecimento prisional. Ainda é importante levar em consideração que hoje em Alagoas e no Brasil existe um movimento, existe uma estratégia, né, de regimes semiabertos e regimes abertos, a partir do monitoramento eletrônico. Mas esse monitoramento eletrônico ele requer toda uma estrutura tecnológica, financeira, e hoje ele é muito restrito. Aqui em Alagoas, a prioridade para o monitoramento eletrônico, ou seja, para os regimes semiaberto e aberto, são de mulheres portadoras de doenças crônicas, gestantes e lactantes. No que se refere à característica dessas mulheres, é possível observar na figura 1, que se refere à raça coetnia das mulheres privadas de liberdade no Brasil, que a grande maioria das mulheres em situação de prisão são negras. A grande maioria da população brasileira também é de pessoas negras, mas no sistema prisional tem esse reflexo. Ainda, essas mulheres são jovens. Essas mulheres têm entre 18 e 29 anos, em sua maioria. No que se refere ao grau de escolaridade, as mulheres privadas de liberdade no Brasil possuem, no máximo, em sua maioria, o ensino fundamental, que reflete em torno de 5 anos a 8 anos de estudo. Poucas mulheres tiveram acesso ao ensino superior de forma incompleta, completa ou que ainda ultrapassaram o ensino superior, tendo acesso a pós-graduações. O número de filhos das mulheres privadas de liberdade é considerado alto. A grande maioria das mulheres possui entre 2 e 5 filhos. Poucas mulheres não têm nenhum filho, mas a gente acredita e a gente critica aí, nesse caso, os dados do Infopem, no que se refere se essas mulheres gestaram e perderam esses filhos e abortaram. A gente não tem como identificar se essas mulheres já gestaram e essa gestação não chegou até o final. Ou ainda, se as que dizem ter filhos são porque esses filhos de fato estão vivos e com elas. Ou se esses filhos morreram ou foram entregues para adoção, a gente não tem essa informação. Então, é uma crítica que a gente faz a esse tipo de informação no Infopem. Outra variável que se faz interessante mencionar nesse momento é a situação conjugal dessas mulheres. Mesmo tendo filhos, a maioria das mulheres que se encontram no sistema prisional são solteiras. Elas não têm um companheiro estável ou ainda registrado de alguma forma em cartório, sendo casadas ou com união estável, ou ainda sendo viúvas ou divorciadas. A grande maioria não tem um companheiro, um parceiro, né? Então, se a maioria tem filhos e a maioria é solteira, então isso quer dizer que elas são em sua maioria, mães solos.
Elas cuidam dessa família sozinhas, né? E um aspecto importante a ser considerado no sistema prisional é a fragilização que ele traz ao seu contexto familiar, seja com o próprio parceiro, que em alguns casos também foram detidos junto com essas mulheres, ou ainda porque eles não conseguiram manter esses relacionamentos, né, com a mulher presa e eles em situação de liberdade. Outro tipo de fragilização é com os outros parentes, com os pais dessas mulheres, com pessoas que servem de apoio, né, pelo próprio estigma do aprisionamento. No que se refere à tipologia do crime das mulheres privadas de liberdade no Brasil, no mesmo período, de 2000 a 2016, é muito nítida, né, a informação de que a grande maioria das mulheres encontram-se em cárcere no Brasil em virtude do envolvimento com o tráfico de drogas, seja de forma ativa ou de forma passiva, o seu envolvimento. E aí, quando a gente traz as outras variáveis, né, os aspectos relacionados às outras variáveis, ou seja, mulheres jovens, negras, com baixo nível de escolaridade, em sua maioria solteiras e com filhos, a gente começa a relacionar essas características com o tipo do crime. Em algumas comunidades com alto índice de violência, as mulheres ainda são consideradas como uma moeda de troca para garantia de segurança, alimento, moradia. Então, as famílias entregam essas jovens mulheres, né, aos traficantes para garantia de segurança, para garantia de alimentação, para garantia de moradia, né, para diminuir a vulnerabilidade daquela família naquele contexto. Isso ainda é muito presente. E ainda existe o que a gente chama, né, e tem algumas publicações sobre o amor bandido, o fato de viver tanta violência doméstica intrafamiliar e de se sentir segura com uma pessoa que de alguma forma exerce o poder em sua comunidade. Todo esse contexto do sistema prisional e todos as fragilizações, todos os malefícios que são trazidos para as pessoas que estão nesse contexto, refletiram essa informação. O Infopem comparou as taxas de mortalidade na população em liberdade e na população privada de liberdade. E no que se refere às mulheres nesse contexto, é perceptível que a taxa proporcional, né, para cada 100 mil mulheres em situação de liberdade e em situação de privação de liberdade, a taxa de suicídio é muito maior nas mulheres em situação de privação de liberdade, ou seja, nas mulheres que se encontram no cárcere. Então, o adoecimento mental, o adoecimento por outras doenças, o acesso ou desacesso a políticas públicas de saúde potencializam essas tentativas ou até mesmo o suicídio propriamente dito, né? Então, o estar preso potencializa essas demandas também. Em relação às nossas considerações finais, nós trazemos, né, esse perfil. A maioria das mulheres é jovem, é negra, tem baixo nível de escolaridade, possui filhos, mas não tem uma situação conjugal estável. E o perfil dos crimes está muito mais relacionado ao tráfico de drogas. Essas demandas, elas convergem, né, para a interseccionalidade relacionada à raça, gênero e classe social, e elas ainda têm um reflexo muito grande no que se refere ao contexto da vivência do pós-cárcere. Essas mulheres, elas não têm certeza de como vai ser esse pós-cárcere, porque a cultura brasileira do estigma do aprisionamento é muito forte. Essas foram as referências que nós utilizamos no trabalho. Gostaríamos de agradecer a todos. Segue um e-mail de contato, estamos à disposição. Muito obrigada e aproveitem o seminário.